O caso Dora, Freud, publicado em 1905, escrito em 1901. Parte 3, o segundo sonho. Poucas semanas após o primeiro sonho, houve o segundo, e a análise foi interrompida depois que lidamos com ele. Não pôde ser tornado tão inteligível como o primeiro, mas trouxe a desejável confirmação de uma hipótese que se tornara necessária sobre o estado psíquico da paciente, preencheu uma lacuna da memória e permitiu uma boa compreensão da gênese de outro de seus sintomas. Dora relatou: estou passeando numa cidade que não conheço. Vejo ruas e praças que são novas para mim. Chego à casa onde moro, subo para meu quarto e lá encontro uma carta de mamãe. Ela diz que, como eu saí de casa sem meus pais saberem, ela não queria me escrever dizendo que papai estava doente. Agora ele está morto e, se você quiser, pode vir. Vou para a estação de trens e pergunto umas 100 vezes: onde é a estação? Sempre me respondem: 5 minutos. Então vejo um bosque cerrado à minha frente, entro nele e lá pergunto a um homem que encontro. Ele me diz: mais 2 horas e meia. Ele se oferece para me acompanhar. Eu recuso e vou só. Vejo a estação de trem à minha frente e não posso alcançá-la. Nisso, há a sensação de angústia habitual, quando não podemos seguir adiante nos sonhos. Então me acho em casa, devo ter andado de trem, mas não sei nada sobre isso. Entro no cubículo do porteiro e lhe pergunto por nosso apartamento. A criada abre a porta e responde: sua mãe e os outros já estão no cemitério. A interpretação desse sonho não ocorreu sem dificuldades. Devido às circunstâncias peculiares em que interrompemos a análise, relacionadas ao seu conteúdo, nem tudo foi esclarecido, e também está ligado a isso o fato de minha memória não haver conservado a ordem das descobertas com a mesma segurança em todos os momentos. Começarei indicando o tema que submetíamos à análise quando o sonho interveio. Havia algum tempo, a própria Dora fazia perguntas sobre o nexo entre suas ações e os motivos presumíveis. Uma dessas perguntas foi: por que eu nada disse sobre a cena do lago nos primeiros dias depois dela? Outra foi: por que subitamente contei a meus pais sobre ela? Eu achava que requeria explicação sobre tudo o fato de ela haver se ofendido muito com o assédio do Sr. K., ainda mais porque começava a perceber que tal assédio não havia significado uma frívola tentativa de sedução para ele. O fato de ela informar os pais sobre o incidente eu vi como um ato já influenciado por um doentio desejo de vingança. Uma garota normal, quer me parecer, sabe lidar sozinha com situações desse tipo. Assim, vou apresentar o material que apareceu durante a análise desse sonho na ordem variada em que se reproduz para mim. Ela vagueia sozinha por uma cidade desconhecida, vê ruas e praças. Ela garantiu que não foi B, como sugeri primeiramente, mas uma cidade em que nunca esteve. Foi natural eu prosseguir dizendo: você pode ter visto imagens ou fotografias e tirado delas as imagens oníricas. Após essa observação, houve o acréscimo do monumento numa praça e, imediatamente depois, o reconhecimento da origem. Ela recebera de presente, no Natal, um álbum com vistas de uma estação de águas alemã e no dia anterior buscara precisamente esse álbum a fim de mostrá-lo a parentes que se encontravam hospedados em sua casa. Estava numa caixa de guardar fotos que ela não achou de imediato e então perguntou à mãe: onde está a caixa? Uma das vistas mostrava uma praça com um monumento. O álbum lhe fora enviado por um jovem engenheiro que ela conhecera brevemente na cidade da fábrica. Ele assumira um cargo na Alemanha para alcançar a independência mais rapidamente e aproveitava toda ocasião para fazê-la recordar-se dele. Era fácil imaginar que tinha a intenção, um dia, quando sua posição melhorasse, de apresentar-se a Dora como candidato a seu amor. Mas isso levaria tempo, era preciso esperar. A caminhada por uma cidade nova era sobredeterminada. Remontava a uma das ocorrências do dia anterior. Um jovem primo viera de visita no feriado e Dora tinha de lhe mostrar Viena. É verdade que esse ensejo era indiferente para ela, mas o primo lhe recordou uma curta estadia em Dresden, na primeira vez que lá esteve. Ela vagueou pela cidade como alguém de fora e, naturalmente, não deixou de visitar a famosa galeria. Outro primo, que estava com eles e conhecia Dresden, quis lhes fazer de guia na galeria, mas ela declinou e foi sozinha, parou diante dos quadros que lhe agradavam. Permaneceu 2 horas diante da Madonna Sistina e, em estática admiração. Perguntada sobre o que tanto lhe agradava na pintura, não soube o que responder claramente. Por fim, disse: a Madonna. Não há dúvida de que esses pensamentos fazem parte do material formador do sonho.
incluem componentes que reencontramos, inalterados, no conteúdo onírico. Ela rejeitou e foi sozinha, 2 horas. Desde já observo que imagens ou quadros correspondem a um ponto nodal na trama dos pensamentos oníricos, as imagens do álbum, os quadros em Dresden. Também quero destacar, para examinar mais adiante, o tema da Madonna, da Mãe Virgem. Mas noto, sobretudo, que nessa primeira parte do sonho ela se identifica com um homem jovem. Ela vagueia no estrangeiro, empenha-se em alcançar sua meta, mas é retido, precisa ter paciência, tem de esperar. Se ela pensava no engenheiro, estaria conforme isso que essa meta significasse a posse de uma mulher, dela própria. Mas, em vez disso, era uma estação de trens, que, no entanto, podemos substituir por uma caixa. Segundo a relação, entra a pergunta do sonho e a pergunta feita na realidade. Uma caixa e uma mulher já concordam mais. Ela pergunta umas 100 vezes. Isso leva a outra ocasião precipitadora do sonho, menos indiferente. Ontem à noite tiveram visitas e, depois que as pessoas se foram, o pai lhe pediu que pegasse a garrafa de cunhaque. Ele não dorme sem antes beber cunhaque. Ela solicitou à mãe a chave do aparador, mas ela estava absorvida numa conversa e não lhe respondeu, até que Dora exclamou com impaciente exagero: "Já lhe perguntei 100 vezes onde está a chave." Na realidade, naturalmente, ela havia repetido a pergunta somente umas 5 vezes. Onde está a chave? Parece-me a contrapartida masculina da pergunta: onde está a caixa? Ver o primeiro sonho, página 249. Portanto, são perguntas pelos genitais. Na mesma reunião de parentes, alguém brindou a seu pai e manifestou a esperança de que ele ainda gozasse de saúde por muitos anos, etc. Nisso, um tremor peculiar abalou as feições cansadas do pai e ela compreendeu que pensamentos ele suprimia. Pobre homem doente, quem poderia saber quanto ainda lhe restava de vida? Isso nos leva ao conteúdo da carta do sonho. O pai havia morrido. Ela havia ido embora de casa por conta própria. Imediatamente lhe recordei, a propósito da carta do sonho, a carta de despedida que ela havia escrito aos pais, ou, pelo menos, deixado para que eles vissem. Essa carta se destinava a assustar o pai, para que ele desistisse da Sra. K, ou a vingar-se dele, caso ele não o fizesse. Encontramo-nos no tema da morte dela e do pai. Cemitério, mais adiante no sonho. Estaremos equivocados ao supor que a situação que constitui a fachada do sonho corresponde a uma fantasia de vingança contra o pai? Os pensamentos compassivos do dia anterior se harmonizariam bem com isso. Segundo a fantasia, ela abandonava o lar e ia para o estrangeiro, e o pai sofreria muito, magoado por isso e com saudades dela. Então ela estaria vingada. Ela compreendia muito bem o que faltava ao pai, se ele agora não podia dormir sem conhaque. Tomemos nota do desejo de vingança como um novo elemento a ser considerado numa síntese posterior dos pensamentos oníricos. Aqui tem uma nota importante sobre o pai de Dora não conseguir dormir sem beber cunhaque. Freud pontua: a satisfação sexual é, sem dúvida, o melhor sonífero, assim como a insônia é, na maioria das vezes, consequência da insatisfação. O pai não dormia porque lhe faltava o intercurso com a mulher que amava. Ele cita a frase: nada tenho com minha mulher. Página 198. Voltando, mas o conteúdo da carta tinha que admitir uma determinação mais ampla. De onde vinham as palavras "se você quiser"? Então lhe ocorreu o acréscimo de que, após "quiser", havia um ponto de interrogação, e assim ela reconheceu essas palavras como uma citação da carta da Sra. K, que incluíra o convite para ir a L, no lago. De modo incomum, naquela carta, após este trecho intercalado, "se você quiser vir", havia uma interrogação no meio da frase. Assim, voltávamos à cena do lago e aos enigmas a ela relacionados. Pedi a ela que me relatasse minuciosamente a cena. Não trouxe muita coisa nova de início. O Sr. K havia começado com um preâmbulo, um tanto sério, mas ela não o deixou concluir a fala. Tão logo viu do que se tratava, deu-lhe uma bofetada e saiu correndo. Eu quis saber que palavras ele havia usado. Ela se recordava apenas da alegação dele: "Você sabe que eu nada tenho com minha mulher." E essa frase, segundo Freud, em nota, diz que leva à solução de um dos enigmas desse caso.
Então, para evitá-lo, ela quis fazer o caminho para ele, a pé, em torno do lago, e perguntou a um homem que encontrou no caminho qual era a distância até lá. Ante a resposta, 2 horas e meia, ela desistiu e foi mesmo atrás do barco que partia logo depois. O Sr. K estava também lá. Aproximou-se e lhe pediu que o desculpasse e nada contasse do incidente. Ela não lhe respondeu. O bosque do sonho era muito semelhante ao bosque à beira do lago, onde ocorrera a cena que ela acabava de descrever novamente. Mas ela vira o mesmo bosque cerrado no dia anterior, uma pintura da exposição secessionista. No fundo do quadro viam-se ninfas. Agora, uma suspeita minha se tornava certeza. O uso estação de trens, literalmente pátio de trens, e cemitério, literalmente pátio da paz, no lugar dos genitais femininos já era bastante singular, mas havia conduzido minha atenção já intensificada para vestíbulo, pátio anterior, um termo anatômico para determinada região dos genitais femininos. Mas isso podia ser apenas um equívoco engenhoso. Porém, agora que surgiam também as ninfas, no fundo de um bosque cerrado, não havia mais dúvida. Isso era geografia sexual simbólica. Ninfas, como sabem os médicos, mas não os leigos, e o termo não é muito usado nem por aqueles, é uma designação para os pequenos lábios que ficam no fundo do bosque cerrado dos pelos pubianos. Mas quem empregava termos técnicos como vestíbulo e ninfas devia ter extraído seu conhecimento de livros, e não de livros populares, mas de tratados de anatomia ou de uma enciclopédia, o refúgio habitual dos jovens consumidos pela curiosidade sexual. Assim, por trás da primeira situação do sonho se ocultava, sendo essa a interpretação correta, uma fantasia de defloração, um homem procurando penetrar no genital feminino. Comuniquei a Dora minhas conclusões. A impressão deve ter sido forte, pois imediatamente surgiu um fragmento esquecido do sonho. Ela vai tranquilamente para seu quarto e se põe a ler um livro grande que está sobre a escrivaninha. Aqui a ênfase recai sobre esses dois pormenores, tranquilamente e grande, com relação a livro. Eu perguntei, era em formato de enciclopédia? Ela respondeu que sim. Ora, as crianças nunca leem sobre coisas proibidas tranquilamente numa enciclopédia. Elas os fazem tremendo, com medo, olhando ao redor para ver se não aparece um adulto. Os pais atrapalham essas leituras, mas tal situação incômoda foi bastante melhorada pelo poder que o sonho tem de satisfazer desejos. O pai estava morto, e as outras pessoas já tinham ido para o cemitério. Ela podia ler tranquilamente o que quisesse. Isso não significava que um de seus motivos de vingança era a revolta contra a coação dos pais. Se o pai estava morto, então ela podia ler e amar à vontade. Primeiramente, ela não quis se lembrar de ter lido algo numa enciclopédia. Depois admitiu que tal lembrança lhe vinha aos poucos, mas de um teor inofensivo. Na época em que sua tia querida estava gravemente enferma e sua viagem a Viena já fora decidida, recebeu uma carta de um tio dizendo que não poderiam ir a Viena, pois um filho dele, um primo de Dora, portanto, adoecera perigosamente, estava com apendicite. Então ela havia procurado ler, numa enciclopédia, sobre os sintomas da apendicite. Ainda recordava do que lera, a localização característica da dor abdominal. Lembrei-me eu, então, que pouco depois da morte da tia, ela tivera supostamente uma apendicite, em Viena. Até aquele momento, eu não me atrevera a incluir essa doença entre as suas produções histéricas. Ela contou que, nos primeiros dias, sentira febre alta e a mesma dor no abdômen sobre a qual havia lido na enciclopédia, que lhe haviam aplicado compressas frias, mas ela não a suportara. No segundo dia, sobre fortes dores, veio sua menstruação, bastante irregular desde o início de seus males. Naquele tempo, ela sofria constantemente de prisão de ventre. Não era justo compreender esse estado como puramente histérico. Embora se encontre indubitavelmente a febre histérica, parecia arbitrário relacionar a febre dessa discutível doença à histeria, em vez de a uma causa orgânica atuante na época. Eu estava a ponto de abandonar essa pista quando a própria Dora ajudou a persistir nela, ao fornecer esse último adendo ao sonho. Ela se vê subindo a escada muito claramente. Para esse detalhe solicitei, naturalmente, um determinante particular.
Ela objetou, talvez não muito seriamente, que tinha de subir a escada se quisesse ir para o apartamento, que não ficava no térreo, o que pude facilmente rechaçar com a observação de que se, no sonho, ela conseguia viajar da cidade estrangeira para Viena sem tomar um trem, também podia dispensar os degraus da escada. Ela prosseguiu relatando que depois da apendicite não fora capaz de andar normalmente, pois puxava do pé direito. Isso continuara por um bom tempo, e ela preferia não subir escadas. Ainda então arrastava o pé, às vezes. Os médicos que consultara, por solicitação do pai, haviam se admirado muito com tal insólita sequela de apendicite, sobretudo porque a dor abdominal não reaparecera e não acompanhava o puxar do pé. Esse era, portanto, um verdadeiro sintoma histérico. Ainda que a febre fosse organicamente determinada por um dos frequentes ataques de gripe sem localização especial, digamos, estava estabelecido que a neurose se aproveitou da eventualidade, utilizando-a para uma das suas manifestações. Portanto, Dora havia arranjado para si uma doença sobre a qual lera na enciclopédia, havia se castigado por essa leitura e teve de reconhecer que o castigo não podia se referir à leitura do artigo inocente, que era o resultado de um deslocamento depois que a essa leitura se juntara outra mais culposa, que naquele momento se ocultava, na lembrança, por trás daquela inocente da mesma época. Talvez ainda se pudesse averiguar sobre que assuntos ela havia lido na segunda ocasião. O que significava então esse estado, essa tentativa de imitar uma peritifilite? A sequela da afecção, o puxar de uma perna, que não combinava absolutamente com uma peritifilite, certamente convinha melhor ao significado secreto, talvez sexual, do quadro clínico e podia, sendo esclarecido, lançar alguma luz sobre esse significado buscado. Tentei encontrar um acesso até esse enigma. Tinha havido indicações de tempo no sonho. O tempo nunca é algo irrelevante nos processos biológicos. Perguntei, então, quando havia ocorrido essa apendicite, se antes ou depois da cena no lago. A resposta imediata, que resolveu todas as dificuldades de uma só vez, foi 9 meses depois. Esse prazo é característico. A suposta apendicite havia realizado a fantasia de um parto com os meios modestos de que a paciente dispunha, as dores e o sangue menstrual. Naturalmente, ela conhecia o significado deste período de tempo e não pôde questionar a probabilidade de que naquela ocasião havia lido acerca de gravidez e nascimento na enciclopédia. E quanto ao puxar da perna? Pude arriscar uma conjectura. É assim que alguém anda quando torce um pé. Portanto, ela havia dado um mau passo, o que era certo se podia dar à luz 9 meses após a cena do lago. Mas precisava insistir em outro requisito. É possível ter esses sintomas, é minha convicção, apenas quando há um modelo infantil para eles. As lembranças de impressões de uma época posterior não têm força para se impor como sintomas. É o que me faz sustentar firmemente a experiência que tive até agora. Eu dificilmente podia esperar que Dora me fornecesse o desejado material do tempo da infância, pois, na realidade, não posso garantir a validade geral da tese recém-colocada na qual me inclino a acreditar. Mas a confirmação veio de imediato. Sim, ela havia torcido o mesmo pé quando criança. Em B, ao descer a escada, havia escorregado um degrau. O pé havia inchado, tivera de ser enfaixado e ela ficara em repouso por algumas semanas. Isso ocorreu pouco tempo antes da asma nervosa, aos 8 anos de idade. O passo seguinte era utilizar a prova dessa fantasia. Se, 9 meses após a cena do lago, você passou por um parto e até hoje lida com as consequências desse mau passo, isso prova que, no inconsciente, você lamentou o desfecho da cena. Então você o corrigiu em seu pensamento inconsciente. O pressuposto de sua fantasia de parto é que algo aconteceu naquela ocasião, que você vivenciou e descobriu então aquilo que depois teve de ler na enciclopédia. Você vê que o seu amor pelo Sr. K não terminou com aquela cena, que prossegue até hoje, como afirmei, mas inconsciente para você. Ela não mais contestou isso. Esse trabalho de esclarecimento do segundo sonho havia tomado 2 sessões. No final da segunda, quando expressei minha satisfação com o que havíamos obtido, ela respondeu de forma desdenhosa. E, porventura, saiu muita coisa? E assim me deixou preparado para novas revelações. Ela iniciou a terceira sessão com estas palavras. O senhor sabe, doutor, que hoje vim pela última vez?
Como posso saber? Você não me falou nada. Sim, eu decidi aguentar até o ano novo. Depois não vou esperar mais pela cura. Você sabe que tem a liberdade de parar quando quiser, mas hoje ainda vamos trabalhar. Quando você tomou a decisão? Há 2 semanas, creio. Isso parece vir de uma empregada doméstica de uma preceptora, 2 semanas de aviso prévio. Havia uma preceptora que tinha dado o aviso prévio quando visitei os K em L, no lago. Ah, sim? Você ainda não falou dela. Fale, por favor. Havia uma jovem na casa, era a preceptora das crianças. Ela se comportava de maneira insólita com o Sr. K. Não o cumprimentava, não lhe respondia, não lhe passava coisa nenhuma na mesa quando ele pedia. Em suma, tratava-o como se ele não existisse. Ele também não era muito educado com ela. 1 ou 2 dias antes da cena no lago, essa garota me chamou de lado, queria me dizer algo. Então me contou que o Sr. K havia se aproximado dela, numa época em que a esposa estava ausente por várias semanas. Havia-lhe feito a corte e pedido que ela lhe agradasse, pois ele nada tinha com sua esposa, etc. São as mesmas palavras que ele usou para cortejar você, que lhe fizeram dar uma bofetada nele. Sim, ela cedeu, mas pouco depois ele não lhe deu mais atenção, e ela o odiava desde então. E essa preceptora tinha avisado que iria embora? Não, ela ia avisar. Disse que, quando se sentiu abandonada, escreveu para casa e contou o episódio aos pais, que são gente decente e vivem em algum lugar da Alemanha. Eles exigiram que ela deixasse a casa imediatamente e depois, quando ela não fez isso, escreveram dizendo que nada mais queriam com ela, que ela não podia mais voltar para casa. E por que ela não foi embora? Ela disse que ia esperar um pouco para ver se o Sr. K mudava. Não aguentava viver daquele modo. Se não visse nenhuma mudança, iria dar o aviso e partir. E o que foi feito dessa garota? Sei apenas que foi embora. Não teve um filho dessa aventura? Não. Portanto, aqui vinha à luz, em meio à análise, e bem de acordo com as regras, um fragmento da informação real que ajudava a solucionar problemas lançados anteriormente. Pude dizer a Dora: agora conheço o motivo para a bufetada com que você respondeu à proposta. Não foi ofensa pelo atrevimento, mas vingança por ciúme. Quando a garota lhe contou a história dela, você ainda se valeu da sua arte de pôr de lado tudo o que não combinava com seus sentimentos. Mas no momento em que o Sr. K usou as palavras "nada tem com minha mulher", que havia dito também a preceptora, novos impulsos foram despertados em você e a balança virou. Você disse a si mesma: ele ousa me tratar como uma preceptora, uma empregada? Essa afronta ao amor próprio se juntou ao ciúme e aos motivos sensatos conscientes. Era demais. Como prova do quanto você é influenciada pela história da garota, vou lhe mostrar as várias identificações com ela no sonho e em seu comportamento. Você disse a seus pais o que tinha ocorrido, o que até agora não havíamos compreendido, assim como a preceptora escreveu e contou aos pais. Você me deu o aviso prévio de 2 semanas, como faz uma preceptora. A carta do sonho, que lhe permitiu voltar para casa, é uma contrapartida da carta dos pais da garota, proibindo-a de voltar. Mas por que eu não contei aos meus pais imediatamente? Quanto tempo você deixou passar antes de fazê-lo? A cena aconteceu no último dia de junho, e em 14 de junho contei à mamãe. Portanto, 14 dias, o prazo característico de um empregado. Agora posso responder à sua pergunta. Você compreendeu muito bem a pobre garota. Ela não queria partir imediatamente porque esperava que a afeição do Sr. K se voltasse novamente para ela. Esse deve ter sido seu motivo também. Você esperou o prazo para ver se ele renovaria a proposta. Então você concluiria que ele falava seriamente, que não pretendia brincar com você, como havia feito com a preceptora. Alguns dias depois de partir, ele me enviou um cartão postal. Sim, mas como nada mais chegou, você deu livre curso à sua vingança. Posso inclusive imaginar que nessa época você abrigava a intenção secundária de, com a acusação, fazê-lo viajar até onde você estava. Como ele se ofereceu para fazer inicialmente, ela observou. Desse modo, a sua ânsia por ele teria sido contentada. Aqui ela maniou a cabeça, confirmando algo que eu não esperava, e ele teria lhe dado a satisfação que você pedia.
Que satisfação, ela pergunta. Começa a suspeitar que você tomou a relação com o Sr. K muito mais seriamente do que até agora quis admitir. Entre ele e a esposa não se falava de divórcio com frequência? Sem dúvida. Primeiro ela não queria, por causa das crianças, e agora ela quer, mas ele não quer mais. Você não achou que ele quis se separar da mulher para se casar com você? E que agora não quer mais porque não tem uma substituta para ela? É verdade que 2 anos atrás você era muito jovem, mas você mesma me contou que sua mãe ficou noiva aos 17 anos e esperou mais 2 anos pelo marido. Geralmente, a história amorosa da mãe se torna um modelo para a filha, então você também queria esperar por ele e supôs que ele apenas esperava que você amadurecesse o bastante para se tornar sua mulher. Creio que você tinha um plano de vida sério. E você não tem o direito de afirmar que essa intenção estava excluída para o Sr. K. Você me contou, sobre ele, coisas que apontam diretamente para essa intenção. Também a conduta dele em L não contradiz isso. Você não o deixou terminar de falar e não sabe o que ele iria lhe dizer. Além disso, o plano não era tão inexequível. As relações entre seu pai e a Sra. K, que provavelmente por causa disso você apoiou tanto tempo, forneciam-lhe a certeza de que se obteria a aquiescência da mulher para o divórcio, e com o pai você consegue o que deseja. De fato, se a sua tentação em L tivesse tido outro desfecho, essa teria sido a única solução possível para todas as partes. Acho também que por isso você lamentou muito o outro desfecho e o corrigiu na fantasia, que se apresentou como apendicite. Portanto, deve ter sido uma grave decepção para você quando o resultado de sua acusação foram, em vez de novas solicitações por parte do Sr. K, negativas e calúnias. Você admite que nada a enfurece mais do que alguém acreditar que você imaginou a cena do lago. Agora sei, e isso você não quer que lhe lembre, que você imaginou que a proposta era séria e que o Sr. K não cessaria até que você o desposasse. Ela ouviu sem contestar, como de outras vezes. Parecia tocada, despediu-se muito amavelmente com votos efusivos de bom ano novo e não retornou. O pai, que me visitou ainda algumas vezes, garantiu que ela retornaria, que nela se notava o anseio pela continuação do tratamento. Mas ele nunca foi inteiramente sincero. Havia apoiado o tratamento enquanto podia ter a esperança de que eu persuadisse Dora de que entre ele e a Sra. K havia apenas amizade. Seu interesse diminuiu quando notou que esse resultado não fazia parte de meu propósito. Eu sabia que ela não retornaria. Foi um inconfundível ato de vingança que ela, de forma tão inesperada, quando minhas expectativas de um término feliz estavam no auge, interrompesse o tratamento e destruísse essas esperanças. Também sua tendência a prejudicar a si mesma lucrou com esse ato. Quem, como eu, desperta os piores demônios que, imperfeitamente domados, habitam o peito humano a fim de combatê-los, tem de estar preparado para não sair ileso dessa luta. Aqui Freud levanta um questionamento para si, né? Bem interessante. Teria eu mantido a garota no tratamento se tivesse representado um papel exagerando o valor de sua permanência para mim e demonstrando por ela um cálido interesse que, embora atenuado por minha posição de médico, seria como um substituto para o carinho que ela tanto ansiava? Não sei. Como uma parte dos fatores que deparamos sob forma de resistência permanece desconhecida em todo caso, sempre evitei representar papéis e me contentei com a arte psicológica, mais despretensiosa. Apesar de todo o interesse teórico e de todo o empenho profissional em ajudar, não esqueço de que há limites para o uso da influência psíquica e respeito como tais a vontade e a inteligência do paciente. Também não sei se o Sr. K conseguiria mais se lhe fosse revelado que aquele tapa no rosto não significava absolutamente um não definitivo de Dora e correspondia antes ao ciúme despertado ultimamente, ao passo que os impulsos mais fortes da psique dela ainda o favoreciam. Tivesse ele desconsiderado esse primeiro não e continuado a solicitá-la com persuasiva paixão, o resultado poderia facilmente ter sido outro. A inclinação da garota poderia ter se colocado acima das dificuldades interiores.
mas acho que, talvez também facilmente, ela poderia ter se sentido estimulada a satisfazer mais amplamente sua ânsia de vingança. Nunca é possível calcular para que lado se inclina a decisão nesse conflito de motivos, se para o cancelamento ou para o reforço da repressão. A incapacidade de satisfazer a exigência amorosa real é um dos traços essenciais da neurose. Os doentes são dominados pela oposição entre a realidade e a fantasia. Eles fogem daquilo pelo qual anseiam mais vivamente nas fantasias, quando com ele deparam na realidade. E se entregam de muito bom grado às fantasias, quando já não precisam temer que elas se realizem. No entanto, a barreira erguida pela repressão pode cair sob o ataque de excitações violentas ensejadas por algo real. A neurose pode ser vencida pela realidade. Mas não podemos, em geral, calcular em quem e mediante o que essa cura seria possível.